Uma escritora que rejeitou rótulos, alguém que preferia se considerar amadora para ter a liberdade de escrever o que bem quisesse e quando bem quisesse. Sisuda, estranha, única, simplesmente Clarice. Olá, saudações literárias! Tudo bem? Eu sou Fernanda Farina e esta é a sala de leitura da Boa Books, a livraria mundial em português. Antes de iniciarmos, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você fica por dentro de tudo o que rola por aqui. Este vídeo vai se debruçar sobre uma escritora sem igual na literatura brasileira, Clarice Lispector, autora de romances, crônicas, livros infantis e contos como estes reunidos no livro que eu vou te apresentar hoje, Laços de Família. Mas antes de olhar para a criação, a gente precisa voltar o olhar para a criadora. E você já vai entender por quê. Clarice nasceu em 1920 na Ucrânia. Quando ela ainda era muito pequena, a família judia resolveu imigrar para o Brasil por conta da perseguição religiosa. A família primeiro se estabeleceu em Maceió, depois foi para o Recife e finalmente Rio de Janeiro, onde Clarice chegou quando era adolescente. Em 1939, ela ingressa na Faculdade de Direito, onde conhece o seu futuro marido. Ela se casa com Mauri Gurgel Valente em 1943. Ele se torna diplomata e por conta do trabalho do marido, Clarice se vê obrigada a sair do Brasil. E assim, pelos próximos 15 anos, ela vai viver em diferentes países, como Itália, Suíça e Estados Unidos. Foi no exterior que ela teve seus 2 filhos e escreveu parte de sua obra. Em 1959, Clarice se divorcia e resolve se estabelecer no Rio de Janeiro, onde segue escrevendo e publicando suas obras. Veja que desde que nasceu, a vida de Clarice é marcada por deslocamentos. E isso afetou demais a sua vida. Para quem vive em itinerância, é inevitável refletir sobre o sentimento de pertença e de identidade. E esse foi o caso dela. Talvez por não conseguir firmar raízes em um lugar só, Clarice derramou na literatura as suas angústias e o seu estranhamento diante das novidades que ia colecionando por onde passava. É por isso que sua obra revela tanto dela própria. Agora sim, dito isso, a gente pode voltar a nossa atenção a Laços de Família, o segundo livro de contos da autora. Esta obra foi publicada em 1960 e reúne 13 contos escolhidos por ela mesma. A reunião dessa família de contos deu tão certo que rendeu a Clarice o Prêmio Jabuti de Literatura no ano seguinte. Aqui, a autora deixa os seus personagens nus, revelando a intimidade da intimidade de pessoas ordinárias, comuns, que pertencem à classe média carioca. Você se espantou quando eu disse intimidade da intimidade? Mas é isso mesmo, Clarice adentra os pensamentos dos seus protagonistas, escava aquilo que há de mais profundo e opaco em suas almas, como se os despisse. Nós estamos falando de questões existenciais profundas, mas que brotam das formas mais banais e inesperadas. Os enredos das histórias deste livro beiram o infantil de tão simples. Mas não se engane não, é uma simplicidade aparente. Quando você se der conta, estará mergulhado numa bolha inóspita, tirada de um cotidiano banal. Acredite em mim. Impressiona como a autora consegue extrair tanto de pequenos detalhes e de momentos tão curtos. Ela nos mostra uma tensão que a olho nu parece não existir, mas existe sim, e ela consegue colocar isso para fora ao expor justamente a intimidade dos seus personagens. Para você entender melhor como funciona essa dinâmica clariciana, eu vou te dar alguns exemplos. No conto Amor, que é um dos mais famosos deste livro, Ana é uma mãe e uma esposa dedicada, que vive para a família. Porém, existe uma certa hora da tarde que era perigosa. Nessa hora, até as plantas riam de Ana. Era a hora que ela não precisava ser mais dona de casa porque a casa estava arrumada, não precisava mais ser mãe porque os filhos estavam na escola, ela também não era esposa porque o marido estava no trabalho.
e isso a perturbava. Quando nada mais precisava das suas forças, inquietava-se. E é justamente nessa hora perigosa que um dia Ana vê um cego mascando chicletes. Sim, um cego mascando chicletes, foi isso. Ana estava dentro de um bonde em movimento e o cego parado no ponto. A cena dura poucos segundos, mas o mal já estava feito. Ana é acometida por uma piedade doentia e, nas palavras de Clarice, por uma bondade extremamente dolorosa. Meio atordoada, ela acaba saltando do ônibus e indo parar no jardim botânico. E ali, em meio às plantas e os animais, ela começa a pensar na fome, nos crimes e na crueza do mundo. Porém, assim como veio essa vertigem, esse nirvana, meio que do nada, ele também vai embora. Isso é muito Clarice. É claro que esse conto é muito rico e tem outras nuances, mas o tom é esse. Outro conto deste livro que eu gostei bastante se chama O Jantar. E a história é basicamente esta. Um homem observa outro homem jantando num restaurante. Só que o observador faz do ato de admirar uma espécie de obsessão. Ele narra cada garfada do outro, a careta de satisfação ao degustar o vinho, o azeite a umedecer os lábios, a forma como ele enxuga os olhos com o guardanapo e a satisfação de ter o apetite saciado. E fazendo uma meia-culpa, o narrador, que é aquele que observa toda a cena, diz assim: eu é que já comia devagar, um pouco nauseado sem saber por quê, participando também não sabia de quê. Mas a gente também termina o conto nauseado e sabendo muito bem por quê. Clarice é assim. A ação acontece no microcosmo da nossa existência, nos fragmentos de vida, nas cenas fugazes com as quais ela lida com exatidão. E talvez por estarmos ligados naquele modo automático da vida, sem prestar muita atenção às sutilezas do outro e de nós mesmos, o texto de Clarice nos causa uma espécie de desconforto poético. A escrita é delicada, mas desconfortável. Sob sua batuta, até um punhado de rosas silvestres vira motivo para despertar a insanidade de Laura no conto A Imitação da Rosa. E no conto Uma Galinha, é justamente uma galinha fujona que gera um abalo emocional na família toda. As histórias de Clarice não têm pretensão de universalizar nada ou de levantar alguma bandeira específica. Parece que a intenção dela é mostrar quão frágeis são as relações e quão frágil é o ser humano. Uma fragilidade que pode se manifestar num objeto, num animal, numa planta, num esbarrão com o outro, numa festa de aniversário. Somos unidos por laços de família. Laços, não nós ou correntes. Laços, porque frágeis e belos. Com uma elegante sutileza, Clarice teceu críticas à classe média da época. E ela falou com conhecimento de causa, porque ela pertenceu a uma classe privilegiada e durante uma fase de sua vida ela foi uma mulher do lar, zelando pelo marido e pelos filhos. Pois é, quem diria, uma mãe de família revolucionou a literatura brasileira ao inaugurar uma nova forma de escrever e, por que não dizer, uma nova forma de olhar as coisas. Já deu para perceber que ler Clarice é desconcertante, gera inquietação e fascínio ao mesmo tempo. Um dos traços mais característicos da sua escrita é a forma inusitada com que ela brinca com palavras que, pela sua própria natureza, teriam que se repelir, mas ela cisma em uni-las, como se o nosso idioma não desse conta daquilo que ela pretendia exprimir. É o caso, por exemplo, de amor ruim, bondade dolorosa, perversa ternura. Perversa ternura? Como que a ternura pode ser perversa? Estranho, né? Então, a sensação é de estranhamento, mas funciona no universo clariciano. No dia 9 de dezembro de 1977, um dia antes de completar 57 anos,
Clarice faleceu em decorrência de um câncer de ovário. A sua história, bem que poderia ser a história de uma de suas inúmeras personagens. Em 2020, o Brasil, e por que não dizer a literatura mundial, comemorou o centenário da autora que escrevia por uma necessidade interior. Pensando bem, pensando em tudo o que ela viveu e escreveu, não seria ousadia minha afirmar que Clarice foi a sua maior personagem. Um beijo e até a próxima. Tchau!